Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão terapia. Eu sou o Luiz. Eu sou o Lisandro. E hoje nós vamos assistir o segundo episódio de Arcane. Alguns mistérios são melhores não resolvidos. E aí, como está se sentindo para assistir o episódio? Muito bem, na expectativa. Então, tem alguma coisa a comentar sobre antes da gente começar? Só a questão do desejo realmente de assistir, sabe? Fica naquela expectativa de chegar aqui, não poder assistir em casa, entendeu? É o que dizem que é a maldição de quem reage a conteúdo, assim. Lança alguma coisa nova, putz, pera aí, vamos segurar pra reagir. Bem isso aí. Mas fechou então, acabou a antecipação. Bora lá, pessoal. Antes de eu começar, você perguntou do título do episódio, né? Alguns mistérios não devem ser desvendados. É, em geral, uma tradução apropriada. O mais literal seria: alguns mistérios são melhores não resolvidos. Não devem ser desvendados. Não devem, melhor... talvez eles não devem ser resolvidos. Entendi. Ele bota um pouco mais de um ponto de interrogação na equação. Entendi. Então, fica pra você decidir se tais mistérios devem ser resolvidos ou não. Meio que a única coisa que tem de nuance diferente, assim, entendi. No título. E faz muita diferença, né? Faz. Eu sou muito fã, assim, dos títulos, por isso que eu vou tentar trazer, assim, o mais autêntico possível, assim, pra mensagem. Porque não é má intenção de quem tá traduzindo. Muitas vezes a questão de... Talvez em inglês seja comum falar uma frase nesse sentido, como se fosse um ditado. E aqui o ditado é um pouquinho diferente. Aí talvez eles só usem outro ditado, mas existem nuances um pouco diferentes. Eles não estão se preocupando só com garantir que a exata mensagem seja passada. Eles estão garantindo que o centro da mensagem seja passada. Que as pessoas relacionem, que elas entendem, que elas... Sabe? E aí... acaba mudando, assim, no processo. E legal, assim, você tem os dois lados. Vamos nessa, então? Vamos. You really went to the Undercity to get these? Weren't you afraid? A little danger is worth the risk, don't you think? Careful, that's your parents' money you're dropping. Hello? Is someone in there? Hey, open up! Aproveitar enquanto a abertura tá tocando. Eu acho muito interessante o que eles fizeram aqui. Porque no último episódio ficou claro que o escritório dele, que eles estavam roubando no último episódio, onde eles encontraram a bolinha azul, e quando eles estavam lá, então, o Clegor disse: como que alguém consegue ter dinheiro pra tanta coisa? E o Marlowe disse: simples, nasça com sorte. E aqui a gente tá vendo agora quem era a pessoa que era dono do local. Parece alguém com sorte. Ao mesmo tempo que sim, porque ele foi salvo daquela situação, não parece que ele nasceu privilegiado, sim, né? E tipo assim, tem muito mérito aquela frase, é muito verdade, apenas nasça com sorte.
mas também tem Jaces. Também não dá pra tirar todo o mérito, né, das pessoas que se encontram nessa situação. Acho muito interessante essa dinâmica. Porque muitas pessoas nascem com sorte, mas perdem tudo. Tem até aquele livro, Pai Rico, Filho Pobre. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam... Pessoas fracas criam tempos difíceis. Acho que é mais ou menos isso. É um loop ali, né? É verdade. Como tu se sente sobre o Jace estava pra abrir a porta, tem uma explosão, ele é atacado pra fora, ele bate a cabeça, perde a consciência, e no momento onde ele está perdendo a consciência, a gente vê essa imagem quase que do ponto de vista dele, como se ele estivesse reexperienciando aquele momento. Faz sentido a gente ter esse tipo de memórias nesse tipo de situação? Eu queria ter uma noção da tua visão. Muitos teóricos dizem que quando a pessoa tá numa pré-morte, digamos assim, tá passando por uma experiência de morte, a vida ela passa diante dos seus olhos em questão de segundos. As memórias vêm. E tem até ressonâncias magnéticas que comprovam uma hiperatividade cerebral. Ela funciona muito rápido. Muito rápido, quando a pessoa ela chega nesse ponto de quase morrer ou de morte mesmo, né? Como se ela revisitasse toda a sua história, né? Será que tem a ver com a adrenalina? De estar muito acelerado? Pode ser uma hiperatividade de... É verdade, né? É palpite. Não, mas pode ser mesmo, né? Uma enxurrada de adrenalina deve ativar outros neurotransmissores, né? O último episódio a gente passou inteiro vilanizando o pessoal que mora aqui em cima, ao mesmo tempo que, tipo, a gente comentou que nós seríamos de Piltover, se for considerar a nossa vivência, a qualidade de vida que a gente tem, sabe? E a gente não quer mal de ninguém, a gente só tá vivendo nossa vida, ele só tava ali fazendo as invenções dele, de repente roubaram e quase mataram ele no processo, tá ligado? Tem dois lados pra moeda, né? Vamos nessa. There's a lot of restricted items here, and I don't see any permits. You want to tell me how you got them? Hey, be careful with that, please. I believe someone should have said that earlier. Nor was this approved by the Academy. Who authorized your research? It was an independent study. Who are you anyway? I'm assistant to the Dean of the Academy, who it may serve you to remember is also head of the council. He sent me here to ensure that anything dangerous is removed safely, which, according to my list, includes you. What? How am I dangerous? No, that's for the council to decide. Faz sentido a dinâmica do porquê que ele tá sendo punido por ser assaltado? Pra mim, assim, não é porque ele foi assaltado, mas porque tá fazendo pesquisas fora do cuidado do olhar de quem tá acima dele. Literalmente isso. Imprisonment. What a curious principle. We confine the physical body, yet the mind is still free. I do love a good conundrum. I believe I've discovered something truly incredible. A way to harness magic through science. The arcane is dangerous, Jace. A force of nature. Science cannot control it. How old are you, my boy? I'm 24. Well, I am now 307 years old. All my life I've pursued the mysteries of science, only to discover some are better left unsolved. This, I'm afraid, is one of them. Own your mistakes before the council, admit your work was dangerous, but speak nothing of magic. Do that, and I theorize you'll get away with, how do you say, a slap on the wrist. You guys know I wouldn't take you on a job you couldn't handle, right? Are you kidding? That was the best job we've ever done. Maybe just don't take powder next time. É muito boa, né? Hey guys, you should see this. Search them. You need to hide those crystals. Yeah,
Então deixa eu só tirar um momento pra apreciar que quando a Vi diz você precisa esconder esses cristais, a resposta dela em português foi você acha? Em inglês é yeah, no shit. Ela usou um palavrão, basicamente. Como se não falando bosta, algo nesse sentido. Ela tem essa personalidade de retrucar que eu acho muito boa. A forma que ela responde, assim, os insultos. O Milo começou a dar tiros, assim, ela fazer aquela carinha, assim, de... Eu sinto que ela responde muito bem, assim, quando ela compra a briga de volta, né? Vivem dizendo como se a Powder não fosse, tipo, o eixo mais fraco da corrente, né? E a gente vê aqui ela tendo muita habilidade com armas pra dar tiros, basicamente. Porém, como que tu usa isso sem matar pessoas? Existe uma forma que ela poderia contribuir, mas moralmente, será que ela deveria? Eu queria saber o que tu acha sobre isso. Que é bem complexo, né? Pois se tua única forma de contribuir é algo errado, talvez ela consiga outras formas. A Vi falou, tu tem tuas invenções aí e tal. Até invenções, uma delas foi uma bomba de pregos que ela tentou, tá ligado? E se desse certo? Será que ela tem noção das consequências? Das coisas que ela tá tentando, das coisas que ela é boa, das coisas que ela tá cultivando, das coisas que ela tá, né? Porque eu tenho certeza que se ela é boa é porque ela tem praticado muito, sabe? E não dá pra dizer se vai ser útil, não vai, né? É uma habilidade que existe, né? Mas até onde que vai ser útil, a gente não sabe. Hoje ela é o elo mais fraco, digamos. Amanhã, dependendo da situação, talvez ela seja o elo mais forte. Vai saber, né? Eu não tenho como dizer por minha experiência, né? Porque eu não vivi uma vida que me levou a isso. Mas arte, em geral, me faz ter a percepção de que moralidade é aquilo que as pessoas têm até que elas não têm como ter. Até que a vida fica difícil demais pra tu poder se preocupar com isso. Por isso eu me preocupo muito mais com a ética do que com a moral. Não. Pra mim me ilumine a diferença, por favor. Porque assim, a moral te diz regras, te dá introjetos, o que é certo e errado. A moral, a ética não. O que é bom e ruim é diferente do que certo e errado. Então. Eu muito mais prefiro bom e ruim do que certo e errado também. Porque pegar em arma, eticamente, moralmente é errado, tá? Mas em qual momento? Isso no momento, pra ajudar alguém, né? Pra defender minha família, defender os meus. A ética te faz... né, tu tem valores e esses valores dizerem o que tu pode e não pode em qual momento. Atravessar um sinal vermelho é certo ou errado? Então a gente não tá falando do que é certo e errado, mas do que é bom e ruim. Atravessar um sinal vermelho, talvez às 2 horas da manhã com alguém se aproximando do carro, seja bom. Entendi. Faz sentido. Eu gosto dessa visão também. A pessoa que estava liderando os defensores ali era o mesmo que a gente viu no episódio anterior. É Marcos o nome dele. É o que chegou agitado e que foi jogado pra fora pela chefe dele. E ele novamente chamou eles de... Em inglês ele fala trencher. Na Primeira Guerra Mundial que lutavam em trenchas. Basicamente tá chamando eles de pessoas que ficam em trenchas. Porque a civilização deles foi construída em um... Eles chamam de subferia porque fica dentro de uma fissura. É uma cratera, eles construíram meio que dentro da cratera. Porque era... Eles... Eu não vou explicar todo o contexto, mas por dificuldades financeiras, meio que eles tiveram que construir a cidade deles na fissura. Que eu particularmente acho bem ofensivo, porque é só quem é de cima que chama eles por isso. De baixo ninguém chama disso. Eles não se chamam disso, eles não se identificam com isso. Exato. Mas pra quem tá de cima é tudo que eles são, trincheiros. Nem todo mundo, né? Mas tem aqueles que vêm dessa forma. Received your letter. They insist business is steady. Steady is stagnant, Alora. What of today's trial? His name is Jace of House Talus. That's a child's toy. Good. Desculpa pausar aqui, é só porque é muitos nomes. Da última vez tu pegou bem, eu queria só ver a tua visão, depois eu só complemento se for em cima disso. Como você sente sobre isso? E eu tô perdido. Tá perdido? Tô. Ok. É muito nome, eu sinto que eu precisei voltar essa cena. Então eu vou iluminar um pouquinho e deixar a cena rodar de volta, pode ser? Pode, claro. A pessoa que está na tela se identifica como parte da família Medarda. É um nome que a gente vai ver bastante. Ela está recebendo um relatório do que parece ser uma funcionária chamada Elora. E ela está falando sobre coisas do seu negócio. Ela está tocando 3 assuntos ao mesmo tempo. Não, 2 assuntos ao mesmo tempo. Um deles ela está recebendo um relatório de uma casa chamada Casa Talus. Com casa faz sentido? Esse contexto de fantasia e nobreza, onde certas famílias são vistas como casas e o valor de... A tua situação política é muito referente a casas e não pessoas.
a Casa Medarda é uma casa grande, a Casa Ferros é uma casa menor. Mas eu não tinha entendido, eu não tinha associado. Perfeito. Uhum. Casa Medarda é dessa mulher que está tocando a conversa. E ela está recebendo um relatório do seu assistente sobre um negócio com a Casa Ferros. Diz eles que o negócio que eles têm em conjunto está estável, algo nesse sentido. E a Medarda fica insatisfeita. Como assim estável? Estável é estagnado. Quero mais do que isso. Claramente, ambição demonstrada. Enquanto isso, ela tá conversando com o carinha do lado, que tá apresentando diversos mecanismos pra ela e ela tá avaliando um. E por último, a Medarda diz, a gente precisa de algo revolucionário, ela mostrando assim que ela quer mais do que estável. Aí ela pergunta, vai ter um caso hoje que a gente vai supervisionar, né? E com a gente, ela provavelmente quer dizer o conselho, que foi dito antes. Parece ser o corpo judiciário da cidade deles. E ela fala que é um cientista da causa Thales, ou seja, essa é a casa do Jace, casa Thales, ele tem uma casa. Parece que ele veio de outro lugar, mas de alguma forma ele tá numa casa. E ela também fala que o Heimerdinger, que é o professor da academia, ou seja, a pessoa que está no topo desse corpo de cientistas, favorece o Jace. E aí a Medarda tá um pouco intrigada. É meio que essa toda a dinâmica. Ela não está satisfeita com isso, ela quer isso. Ela tá vendo alguém que tá sendo reprimido, porém que é visto por bons olhos com a pessoa no topo da academia. Ao mesmo tempo que ela está literalmente brincando com o cara, procurando um mecanismo entre uma lista de vários, vendo qual que é aquele que vai melhor servir o que ela quer. Como se ela estivesse fazendo a mesma coisa, ouvindo as pessoas e quem que ela pode criar um relacionamento pra criar a próxima ideia revolucionária. Dá pra entender mais ou menos? Eu vou voltar porque agora você vai conseguir pegar mais a nuance das conversas e tal. The House Pharaohs received your letter. They insist business is steady. Steady is stagnant, Alora. They wished me to remind you that it's thanks to their innovations that you're the richest person in Piltover. Yet I remain the poorest Medarda. Excellent choice, Councillor Medarda. A supreme challenge, if any. We need something revolutionary, Alora. Something to put Piltover on the map. What of today's trial? His name is Jace of House Talis. Faz todo sentido agora. Remind me. They're toolmakers. I believe they came to renown for their design of the collapsible pocket wrench. But Heimerdinger favors him? As far as I can tell. This one. That's a child's toy. Good. Isso não tá claro por que ela escolheu ainda. Mas a gente vai descobrir. The boy's got ambition. It's why we supported him in the first place. Ambition? Darling, he nearly blew up our daughter. Jace had nothing to do with that. He was robbed. We need to help him. Caitlin's right. We've known Jace for years. Besides, we're his patrons. If anyone is meant to speak up for him, it's us. Meu Deus, esse episódio é muito rápido. Fez sentido ali o... ok, perfeito. Claramente é daí que a Caitlyn conhece o Jace. Aparentemente a família dela são investidores, digamos assim, na família do Jace. Vem potencial nele também. Parece que tem múltiplas pessoas de cargos importantes que estão de olho no Jace. Como se fosse alguém que mostra promessa, algo do tipo. Só pra eu entender, aquela ali é uma outra família? Outra família. Essa aqui é a família Kiraman. A família Kiraman é quem financia os projetos do Jace. We should hit them back. We've got the numbers to beat them. Yeah, let's teach them what it means to mess with us. We crossed that bridge once before. We all know how that ends. Do I look afraid? No. You look weak. Spill it, Echo. Vander's gotta deal with the enforcers. What deal? For your birthday, Counselor. Oh, Mel, this is too kind. I'm told it was built only for the sharpest of minds. And I thought you something else. Don't you know I'm allergic? What are you trying to do? Kill an old man? Melhor que ele não deve acreditar. Santo sistema de estético pra punição que eles têm. Jace Talis. You are accused of illegal experimentation and endangering the citizens of Piltover. What I did endangered people. It was reckless, and for that I'm sorry. So you're saying your study was meaningless? It was revolutionary. Revolutionary how? I was trying to create magic. The arcane is the code
curse of our world, my race was nearly destroyed by it. This is the city of progress. Think of the wonders we could create. Let me prove— Enough! You don't understand what's at stake. But how can you? That's a burden that only I here carry. Time. I've seen this power in the wrong hands. It corrupts, consumes, lays waste to civilizations. That cannot happen here, my boy. It must not. Heimerdinger is right. Piltover was founded to escape the warmongering of mages, not cultivate it. Ethos is clear. He must be banished from Piltover. Please let me speak. My son isn't in his right mind. His entire life he's chased an impossible dream. What he did was foolish and unwise. But he has a good heart. Please let him come home. Violation of the ethos calls for banishment. But I can sympathize with a young man's dream to change the world. Perhaps in this matter, a lesser sentence may suffice. I move that Jace be summarily expelled from the academy and remanded to the care of his parents. All those in favor? Ganhou presente. You may take your son home, Mrs. Tallis. But he is never to set foot on academy grounds again. A mãe, desesperada com a direção que estava indo essa conversa, ela interrompe e vende uma versão da história que é quase como ele não tá num lugar bom mentalmente, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele não está em condições mentais de fazer o que ele está fazendo, quase que vendendo de louco, não gosto de usar essa palavra, mas um pouco do que ela tava fazendo. E ela fazer isso deu pro Heimerdinger munição pra ele diminuir a punição, pra não jogar ele pra fora da cidade, tirar ele da posição de cientista, digamos assim. Qual que é o impacto, acho que pode ter pro Jace ouvir a mãe dele chamando ele de louco praticamente, numa reunião que provavelmente vai ser catalogada e deixada como um registro do que aconteceu, sabe? No registro provavelmente vai ter a sentença foi tal porque ele tava louco, basicamente. Eu acredito que talvez na formação dele, ou na constituição do ser, do self, de como ele se vê, talvez não mude. Porque saindo dali ela vai explicar provavelmente os motivos pelo qual fez isso, até ele sabe. Ele já sabe ali. Ele é maduro o suficiente, né? O córtex pré-frontal já tá formadinho. Consegue fazer uma leitura por que a mãe falou isso, né? E a atitude da mãe, ao mesmo tempo, é uma atitude de mãe. Protegeu qualquer meio que ela tinha. Se o meio é dizer que meu filho não tá bem, né, mentalmente, eu vou falar isso. O importante é ele tá aqui, ele tá perto, tá protegido. Não tem como julgar a mãe de maneira nenhuma. E eu acho que talvez, no meu ver, assim, não traga danos maiores, porque é diferente falar isso, um diagnóstico, por exemplo, para uma criança ou para um adolescente que está em formação. Aí seria mais carregado e pesado. E muitos pais, às vezes, por exemplo, tem um filho com TEA, transtorno espectro autista, mas tem receio, por exemplo, de levar para uma avaliação psicológica. Porque não quer não quer rótulo, entendeu? Meu filho vai ser rotulado como autista para sempre. Conheço pessoas que passaram por isso. Mas eu não vejo como sendo o caso aqui, né? Embora ele fique rotulado pelas pessoas, talvez pelos cidadãos, mas eu acho que não vai interferir tanto. Oficialmente temos o nome em português do que foi usado como nome da série. Embora o nome da série seja Arcane, eles mencionaram o Arcano. Quando eles se referenciavam à magia, alguns usavam o nome. E o nome não é magia, é o Arcano. É como eles se referenciam ao que diabos é isso que eles referem como magia. Alguns pontos muito interessantes foram mencionados. Algo que tu nasce, não é algo que tu cultiva. Não é uma habilidade que tu aprende, é algo que tá no teu sangue ou não tá no teu sangue. O Jace quer desafiar isso. Ele quer dar magia nas mãos das pessoas que não nasceram com magia. 2. Um ser que parecia quase que um robô, diz, que é um dos conselheiros, ele diz que o Arcano é a maldição do povo dele e que quase exterminou toda a raça deles. Ok, uma conotação negativa que o Arcano foi colocado. Segunda, outro conselheiro disse que Piltover foi fundado para escapar da guerra entre magos. Ou seja, mais uma conotação de magia usado para a guerra, causa destruição. A ponto de que fundaram uma cidade para ser
um lugar livre de magia, que é onde a gente tá agora em Piltover. O que dá um contexto extra de o como as pessoas veem alguém que está tentando colocar o arcano nas mãos de quem não nasceu com isso, de forma produzível em grande escala, digamos assim, né? Dá pra ver uma nuance um pouco mais complicada pra situação, né? Eu sou alguém que gostava muito de fantasia e eu tenho dificuldade de saber o que exatamente foi feito pra salvar o Jace no começo do episódio, quando ele tava na tempestade. Porque ele estava num lugar que era nevasca e do nada, primavera. Aquilo foi... Pegaram ele de um ponto do mundo e colocaram em outro. Ele literalmente mudou o clima ao redor. Ou fizeram ele pular pra uma outra era do ano, como se viajasse no tempo pra uma era onde tava a primavera. Mas esses três são uma escala ridícula de imaginar. Imagina o quão bom tu pode fazer com uma ferramenta dessas também. Ai, tem os dois lados da moeda. E é por isso que eu gosto da conotação de mistério de talvez não seja melhor resolver este mistério. Talvez seja incrível, talvez seja horrível. Você tá brincando com fogo, basicamente, né? E nas mãos de quem vai ficar? E nas mãos de quem? E o que o Jay está dizendo é de todo mundo. Aí o senhor é um problema, não é? Muito. Muito. Eu acho dos tópicos mais discutíveis daqui. A gente, quando o Form for desenrolando, a gente vai puxando mais. Obrigado, Luiz. Eu adoro. Eu amo isso também, porque dá outra percepção no olhar da gente, né? Nossa, já assisti umas 10 vezes. Eu não vou dizer que eu já peguei todas as nuances, porque toda vez que eu assisto de volta eu pego uma nova. Mas muita coisa assim eu gosto de trazer pra aumentar a experiência. Que coisa boa. Obrigado, Luiz. Esse é o mais agressivo. É Marcos? Marcos. First time I've been invited to the lanes. It better be worth my time. You see, that's your weakness, Marcus. You carry your chin so high, you fail to see the opportunity below. Who are you? You're looking for 4 children. The ones running circles round Piltover's finest. What about it? Now, don't look so concerned. I'm about to make your day. Jace, please. If I hadn't spoken, you'd be lost to me. I had to say something. Magic saved your life. But it won't save yours now. My own family won't help me. I'll find someone who will. Yeah, I must admit, his theory intrigues. If dangerous ideas didn't excite the imagination, we would never wander astray. Could it work? Could these stones really invoke magic? Nonsense. It's far too unstable. Could you stabilize it? Me? Why would I? Come tomorrow morning, his research will be safely disposed of. Will he live? Não. Só um contexto, tu lembra desse menino? Lembro sim. E do soro também, né? O que eles fizeram com isso da outra vez? Do ratinho. There's a monster inside all of us. What? No, it'll kill me. You see, power, real power, doesn't come to those who were born strongest, or fastest, or smartest. It comes to those who will do anything to achieve it. It's time to let the monster out. Eu associei um pouco aquele filme do Capitão América, essa parte, entendeu? Qual delas? Quando eles escolhem o rapazinho lá entre os militares pra ser pra dar, entendeu? Só que lá eles escolheram pelos valores éticos. Entendeu? E aqui? Aqui é o contrário. Quem pode fazer mais maldade, digamos assim, quem tem mais, entendeu? Menos valores. Parece que... E a pergunta seria por que aí, tá ligado? Por que você quer alguém com os piores sensos éticos pra dar poder pra ele? Tipo, o que você ganha com isso? A sensação que eu tenho, só uma sensação, claro, né? Não. Isso acontece muito assim, ó. Eu tô aqui embaixo, mas quando eu estiver lá em cima, eu vou ser pior do que quem tá lá em cima, entendeu? Cara, eu não lembro agora, mas eu sei que tem alguma frase que é algo no sentido de quem passa a vida tomando chicote, quando cresce e segura o chicote, começa a bater no próximo. Eu via muito entre os oficiais, eu morava numa cidade com bastante militares, né? Tinha 5 quartéis, em 50 mil habitantes era bastante, sabe? Uma cidade que gira em torno de quartéis. Aqueles que eram oficiais, que já entravam como oficiais, subtenentes, tenentes, né?
eram pessoas muito éticas. Agora, aqueles que subiam, que eram sargentos, por exemplo, espinados, arrogantes, autoritários, sabe? No meio social mesmo. É o momento deles de soltar isso que eles acumularam, né? Fui tão humilhado, agora cheguei aqui. Eu gosto de pensar que não seja não parte de um espírito de maldade. Eu assumo que quando eles fazem isso, eles se sentem no controle, em poder, o que eles não sentiam, e eles gostam de se sentir em poder, e por acaso pessoas se machucam no processo, e eles estão dispostos a isso, tá ligado? E pra mim parece algo nesse sentido. E já que a gente pousou aqui, eu queria ouvir teus pensamentos sobre a gente ainda não tem o nome do homem com o olho vermelho. Ele disse: poder não vem pra quem nasce mais forte, mais rápido ou mais esperto. Vem pra aqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa. O como precisa essa frase, eu acho sobre ela. Eu não parei pra analisar a frase, mas eu não entendo o poder, entendeu? Não pense como poder, assim, ó. Pensa na forma mais generalizada possível. O poder pode ser tanto de impactar fisicamente, pode ser influência. Eu assumo que, geralmente, quando se usa poder de forma genérica, é sobre influência. Como que você tem poder pra influenciar? Tanto faz como. E ele tá dizendo que não é sobre conseguir influenciar, não é sobre ser forte, rápido ou inteligente. É sobre estar disposto a fazer qualquer coisa. Eu também penso assim. Só que pra mim o poder, quando não é utilizado ao bem do outro, entendeu? Mas ao meu bem, pra me favorecer, é o que a gente encontra hoje no dia a dia, na política, sabe? Troca de partido, mas todos estão buscando o seu próprio benefício, não o benefício do outro. Então o poder que não é utilizado para benefício do outro, eu não quero poder, entendeu? Eu concordo, totalmente. Ao mesmo tempo eu me questiono o quanto ele tá certo. O quanto que, quando tu se desvincula de qualquer limitação, o quão você vai ter poder. Eu me questiono quão verdadeiro é essa frase. Porque tu mesmo disse que hoje em dia a maioria das pessoas em poder são pessoas que estão dispostos a fazer qualquer coisa. Não é a realidade de que essas pessoas... Essa é uma característica muito grande de pessoas que ascendem para poder? Eu acredito que sim. Tanto que muitas das pessoas são narcisistas. Quem chega lá, porque eles não se importam com o processo, enquanto as pessoas machucaram, mas eles querem o poder, eles, de certa forma, receberam os benefícios que o poder traz. Acho que eu já comentei, mas comentar de volta, eu tava assistindo uma série chamada Vic, com a Joana, que é uma série meio que de comédia, de uma mulher que é vice-presidente e quer atingir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que é uma comédia, é aquela comédia que é quase que uma crítica, uma sátira. É muito interessante como do primeiro ao último episódio, tu vê eles decidindo quais são as causas que eles suportam, quais são as ideias que eles veem nas estratégias de campanha, e como é tudo 100% com base em... Pesquisei e descobri que existe um número de pessoas grande que apoia isso. Então vendo isso. Aí daqui a 2 meses tu vende algo totalmente oposto, porque agora é mais conveniente isso. E dá pra ver que, tipo, por trás dos panos ela fala: vamos suportar, ajudar essas crianças na África aí. Tipo, claramente zero importância com o que ela estava fazendo. 100% com como que as pessoas vão ver isso. Porque é como ela termina como presidente. Se ela fizer tudo isso, ela vê que ela termina como presidente. Não é o que era exclusivo do personagem, era, tipo, todo mundo que estava na série, que era político, tava jogando o jogo dessa forma. Eu já tinha uma ideia de que era mais ou menos assim que as coisas funcionavam. Então eu não acho que a série esteja muito errada. E eu penso nisso quando a gente fala nesse assunto de poder e cargos políticos em geral. Uma sensação tão grande de que algo pra cada um que está tentando se eleger é por si. Tem uma multidão de pessoas que seguem eles achando que vai mudar algo na vida deles. O que talvez mude, mas não é o foco de quem tá lá, tá ligado? Eles querem o título, eles querem vestir a bandana de mulher mais bonita. Eu tava conversando com minha esposa, ela é nutri, sabe? Ela tinha muito desejo, ela tem desejo de trabalhar com redes sociais, e a gente conversando sobre isso. Que é ensinado, ela já fez vários cursos de como trabalhar a nutrição através das redes sociais. E sempre assim, ó, pesquise o que o público quer, entendeu? E isso foi tão desgastante pra ela. Eu odeio isso também. Porque tu foge da tua essência, tu tem que se tornar quem tu não é pra poder ganhar seguidores e admiração, e no caso de políticos é votos, pra tu ter um retorno.
deixa eu ser quem eu sou e dar o retorno para quem se interessa com o conteúdo que eu tenho. É algo que eu já pensei muito sobre o nosso canal também. Eu não quero que a gente assista nada que não seja algo que, pô, a gente vai curtir a experiência. Porque tem coisas que são populares, mas, tipo, eu não sinto que a gente iria aproveitar tanto. E eu sinto que se a gente não aproveita, eles não aproveitam. Eu entendo a pessoa que faz essas estatísticas e tenta tirar, assim, o melhor, mas eu também não gosto muito. Eu sinto que todo mundo que eu encontro que tá fazendo isso, eu acabo não curtindo muito e não assisto. Então, eu não quero fazer algo que eu não assistiria, sabe? E eu tô gostando da maneira como a gente tá hoje, assim, sabe? É outra dinâmica a gente poder assistir uma série comentando ali sobre cenas e trocando. E um dos motivos que eu amo essa série é porque ela tem conteúdo para isso. Dá pra ver que a cada 5 minutos eu pauso porque tem alguma coisa muito elaborada acontecendo por baixo dos panos e que não fica tão óbvio da primeira vez assistindo. E tu que já assistiu várias vezes, tu pode me ajudar nisso, porque eu não vou perceber muitas coisas, detalhes. Todo mundo assistiu na primeira vez. Ai, que bom saber disso. Nossa, quando estão falando as casas uma atrás da outra, né? Tipo, eles começam a cena como se a gente conhecesse o esquema político de Piltover. E não, tu tá conhecendo ali naquele momento. E pra gente voltar ali pra onde a gente tava, uma das últimas coisas que foi comentada que eu queria muito perguntar, o Heimerdinger, o professor da academia, ele diz: se ideias perigosas não intrigassem, nós nunca iríamos pra fora do caminho. Como tu se sente sobre essa reflexão? De que as pessoas vão para fora do caminho porque ideias perigosas são intrigantes. Essa forma específica de ver a equação. É bem complexo, né? Sim, se quiser a gente pode até deixar para outro momento, tá? Não, mas é bem complexo mesmo, né? Porque é a nossa natureza, é o nosso instinto querer sair fora, entendeu? Querer crescer, querer dominar e... Eu não tô falando dominar pessoas, entendeu? Dominar o desconhecido, explorar. Então até onde é bom a gente limitar que isso aconteça. Mas aí o poder, digamos assim, eu tenho, controlo, e na minha geração esse poder é controlado. Porque ficou nas mãos de pessoas com uma época, né? Mas e na geração futura? Vai cair nas mãos de quem? Como serão os meus filhos? Ou na mão de quem vai cair, entendeu? Na corrente longa do tempo, pessoas boas e ruins vão ter acesso a qualquer coisa, né? E o que eu penso, é um movimento natural, porque tudo é um ajuste ou um contínuo reorganizar. Tem uma época de um caos, assim também em questão do tempo, a era glacial, depois há um reajuste de novo, uma reorganização de novo. Então, constantemente, a humanidade, o tempo está em constante mutação e o nosso corpo é assim. Está sempre procurando a homeostase que nunca é encontrada. Então a gente se desregula emocionalmente, se regula novamente. Fisicamente também é a mesma coisa, quimicamente também é a mesma coisa. Então, socialmente também é assim. É um vai e volta, né? Tem uma dança ali que acontece. A gente chama de equilíbrio, né? Tu precisa desafiar se tu quiser algo melhor, e aí as coisas vão piorar, porém só por isso que elas podem melhorar. Isso. E vai nesse vai e volta, né? Aí vai para um caos e uma nova reorganização. Que é a única forma de evolução, né? Porque se tu ficar só no estável, para ali o progresso, né? Não tem evolução, só sobrevivência. E até onde a sobrevivência é satisfatória? O que volta pra mulher da família Medarda, que é estável a estagnado. Eu quero algo revolucionário. Daniel Kahneman, ele fala sobre a felicidade. Existem duas asas, a experiencial e a projetiva. Ou seja, eu tenho felicidade porque eu estou experimentando um momento de paz, de tranquilidade, mas tem a projetiva. Qual a minha utilidade? Para que eu sirvo? Para que eu vivo? Qual é o meu projeto maior de vida? O que leva sempre o ser humano a se desenvolver. Se tiver só uma asa do avião, a gente não é feliz. Né? Não voa e não é feliz. Did they take anything dangerous? We don't exactly know what we did find, let alone what we didn't. This mention of magic has the people afraid. The culprits must be apprehended. We'll find them. Don't worry. Do whatever it takes. Turn the Undercity upside down if you have to. Ele que sofreu muito com magia, vira de cabeça para baixo. Welcome to the last drop. What can I get you? 4 subrats will do. Search the place. I'll take the strongest shit you got.
always the peacekeeper, were you? Yeah, well, you can't escape the past, right? It'd be a shame if I had to put them on again. Down here are all the same. Mistaking arrogance for bravery. You think you're standing up for something? But we all know there is a crime behind every coin that passes through this place. And I'm gonna bury the lot of you. You all okay? No, we're not okay. They almost saw Powder. What if they took her? No one is taking any of you. Never let that happen. It's already happening! You heard him. They won't stop. We need to fight back. And if you won't, I will. Why are we here? You still don't understand. What I don't understand is how you can work with them. I want Powder to have more than that, and I'm willing to fight for it. So was I. I was angry, just like you. I led us across this bridge, thinking things could change. If I hadn't, your parents would still be alive. I know you want to hurt the Topsiders for what they've done to us, but who are you willing to lose? Milo? Clanger? Powder? Nobody wins in war, Vi. Como tu sente sobre a lição que o Vander tentou passar pra ela e a forma que ele fez isso? Eu achei muito assertiva a maneira como ele trouxe. E ele trouxe a partir da experiência dele. Já estive em um lugar que você esteve e por conta disso perdi muitas pessoas que eu amavam, entre elas os teus pais. E a quem tu tá disposto a perder agora nessa batalha? Uma guerra não há vencedores. Quando a gente tá com essa raiva, a gente tá olhando tanto pra frente que a gente não vê a imagem inteira. No caso da Vi, ela quer lutar pra oferecer uma vida melhor pra Powder, porém fazer isso arriscaria a vida da Powder. Só ver um lado, eu acho muito triste essa dinâmica de que se tu quiser oferecer uma vida melhor, tu tem que arriscar a própria vida que tu quer proteger, sabe? Não tem como tu arriscar só a tua vida, tu tá arriscando a Powder junto. O que tu faz? Você vai contra a própria ideia que tu queria, né? E se a gente vê assim, tanto o pessoal... Como é que é o nome da cidade? É Piltover. Pode chamar de lado alto se quiser. Lado também. alto, é. Os dois estão lutando pela sobrevivência. Um desesperado com o que os outros podem fazer e o outro desesperado com o que os outros Tá, a magia tá lá na Cidade Baixa, lá nas trincheiras. O que pode acontecer? A gente pode perder essa cidade que foi construída para nos proteger e a gente continuar vivos. Então não tem um lado certo e um lado errado, sabe? São pessoas que estão lutando pra sobreviver. A única diferença entre os dois lados é privilégio e perspectiva, basicamente, né? É fácil a gente só dizer que o pessoal da periferia tá mais certo porque eles são menos privilegiados, mas cada um tá trabalhando com a sua perspectiva, basicamente, né? Tenho certeza que nenhum dos dois lados sabe como é ver pelo lado do outro. E tu vê assim como os mais velhos, ou tiveram mais experiências, eles têm uma visão assim, ó, vamos lutar pra deixar tudo como tá. Inclusive, entre os dois defensores. Já os mais novos têm essa coisa, não, vamos... Se idade é realmente um fator tão grande, o que diz isso sobre Heimerdinger, que tem 307 anos? Quanta coisa ele viu, né? O quanto sabedoria que acumulou na cabeça desse pequeno indivíduo. Parece que é do conselho que tu deveria mais ouvir, né? Que idade já tem esse efeito em nós humanos em tão pouco tempo. Que a gente vive, porra, 300 anos. A magia fez com que a gente criasse essa cidade, muitas pessoas morressem, porque a gente tava no meio de lutas de magos. Mas por que um dos magos deu a magia pro Jace, né? Se não pensasse que isso poderia ser usado ou desenvolvido por ele. Me chamou muita atenção, tá, eu controlo a magia, eu sei do meu coração, eu sei do poder que eu tenho, mas eu tô dando essa magia pra uma criança que eu não sei como ela vai se desenvolver, o que vai acontecer. Será que eu não quero também que isso se desenvolva? Pra que ele usou a magia dele, né? Pra salvar uma criança e uma sua mãe na tempestade. É aquela história, como que tu usa essa ferramenta, né? Vamos continuar. Agora vamos para o Jace.
Am I interrupting? The hell's your problem? What's that? Another list with my name on it? Yes, well, I wanted to talk about your work. This Hextech theory of yours. It's not a theory. I saw with my own eyes what magic can do. And now it's gone. No one believed me. Nobody's ever believed in me. Poor cripple from the Undercity. I didn't have the benefits of a patron or a name. I simply believed in myself. I want to help you complete your research. No one thinks it can be done. When you're going to change the world, don't ask for permission. I don't even know your name. It's Victor. You know, Powder, what makes you different makes you strong. Always remember that, okay? What the hell were you thinking? Going into the last drop. Do you have any... There is no stopping what happens now. Maybe it's not too late. No último episódio ela deu um tubinho pro Vander e disse: quando tu estiver pronto pra me dar um nome, isso aqui vai chegar a mim, especificamente pra mim, é só você usar isso. E acabou de chegar um tubo. Entendi. Eu não ia associar mesmo. É bem fácil de perder, assim. Ou seja, já dava pra ver antes que o Vander tava com dificuldade de manter os cachorros soltos na coleira. Muita gente que quer lutar de volta já tem começado a fazer barulho. Isso foi antes do Marcos ir lá, no lar do Vander, onde fica toda a operação dele, e basicamente humilhar ele em público. Enquanto o Vander não lutou de volta, porque ele quer paz. Muito possivelmente, isso é isso. Acabou, não tem mais como segurar. Porém, agora veio essa carta. Agora ele tá disposto? E se ele for dar um nome, que nome que ele vai dar? Sabe o que eles estão fazendo. A surpresa do Vander diz tudo, né? Ele não tem ideia do que tá acontecendo. Quer dizer, parece ter percebido no último segundo. Como assim, Luiz? O Vander não mandou carta nenhuma. Ele pensou que algo pode ter acontecido quando ele viu que a Powder tava triste e segurando o coelhinho que a Vi disse um episódio atrás, que ela ficou preso porque alguém jogou e ela nunca pegou e tava lá ainda. Não tá mais lá, tá na mão da Powder. E a Vi acabou de entregar pra ela. E antes de ela dizer algo como o que te deixa forte, é quase que uma despedida. E quando o Vander tem a surpresa, a gente vê a Vi sentada esperando no local onde os Enforcers apareceram da outra vez, os defensores. E os defensores estão indo buscar alguém. E uma carta foi enviada. Entendi. E eu não tinha pego isso. Tranquilo. Pra mim, ele tava se entregando. O Vander tava se entregando, entendeu? No lugar, digamos. Ela teve a ideia antes. Ao mesmo tempo que o Vander cuida muito dela, muito, ele também ensina ela bastante a ser responsável pelas próprias ações e tal. E isso aqui tudo foi ideia dela. E ela tava vendo que o mal que tava causando estava estourando a bolha do Vander. Não era algo que ele tava conseguindo cuidar. Então ela mesmo resolveu se entregar. É o famoso ensinar, por exemplo. Ela agiu como provavelmente o Vander agiria na situação. E porque ela tem um poder. A gente fala bastante sobre poder hoje, poder, né? É sobre agência, sobre conseguir influenciar. Poder influenciar. E ela tem um poder natural porque ela tem habilidades, ela tem características, mas interessante como ela usa poder em benefício de cuidar das pessoas. E esse poder está levando ela a se entregar por amor às pessoas que ela cuida. E ela é uma garota se sacrificar. De 14 anos. É triste já ter que tomar uma decisão dessas com 14 anos, né? E aí eu te pergunto, como seria pra você, Luiz, ter a Vi como alguém com poder sobre você? Ah, com certeza. Muito mais satisfatório, né? Se for pra alguém que tem um poder, que seja alguém que usa poder dessa forma, né?
Eu também não teria dificuldade, assim, porque é uma pessoa que tu admira, que ao mesmo tempo está disposto a se sacrificar por você. Muito interessante, porque quem tá sobre o poder da subferia é o Vander, que ensina todos esses valores pra Vaina. Em Piltover, no lado alto, quem está em poder parece ser um conjunto de 6 pessoas, que tem o Heimerdinger, que parece alguém, a minha impressão por aqui era alguém que, eu não sei se ele era bom ou ruim, mas ele parecia estar defendendo alguém e parece bem sábio. Ok, eu vejo assim essa posição, ao mesmo tempo que tem pessoas agressivas, ao mesmo tempo que tem pessoas que... Tem um cara ali, que foi o cara que recebeu o brinquedinho, foi dito que era algo para pessoas brilhantes e tal. O que ele fez até agora foi... Ele votou quando a Medarda olhou feio pra ele, e depois ele reclamou que não teve progresso suficiente na investigação. Ele não deu nenhum ponto construtivo. Todas as outras, pelo menos alguma coisa assim, eles deram. Ali está ele em poder, sabe? Também é um pequeno aspecto da mensagem, né? Uma fala do... Agora sabemos o nome? Victor, que é o homem que ofereceu ajudar o Jace no final. Ele disse, quando você for mudar o mundo, não peça permissão. Como você sente sobre essa frase? Eu também penso igual ele, assim, sabe? Porque vai ter muitas pessoas que pensam a favor, pensam contra. Aí parece uma dinâmica, como a gente falou sobre funcionamento, né? Dele introjetivo, ou seja, os introjetos que eu recebo foram críticas. Né? Então isso me destruiu. Eu preciso de validação do meio para poder viver o que eu quero viver. As pessoas precisam acreditar em mim, precisam acreditar que a minha ideia é boa. Tu diz do Jace, né? Entendi. Aí o Victor chega e diz, não, tu precisa olhar pra tua ideia e se validar. Tu não precisa da aprovação do meio. Claramente alguém que não pôde contar com isso, né? Interessante, né, que alguém que está numa posição de poder para ter sido aquele que foi convocado para isso é alguém que era um cientista da subferia, não associado a nenhuma casa. É a primeira pessoa de Piltover que a gente vê. Por curiosidade, ele literalmente não tem sobrenome. O nome dele é Victor, porque quem mora na subferia não tem sobrenome. Sobrenome é algo de poder por conta própria, sabe? O Jace, muita gente é pega desprevenida que isso era o peso da pesquisa pra ele. De que no momento que foi cortado fora, ele tava prestes a terminar a própria vida. Tu sente que isso coloca uma dinâmica diferente do que é a magia pra ele, o que é essa ambição pra ele, o que é tudo isso. Mas ele não parou pra pensar em outros caminhos, né? Outras formas. Se não desse caminho... Se não for com o suporte da academia e... eu não vou conseguir, não existe um outro caminho. Só pensou no caminho óbvio, né? E aí entra mais uma vez talvez uma dinâmica introjetiva, sabe? Uma dinâmica de funcionamento, né? Porque tu não pensa, tu só vive através daquilo que as pessoas te dão como realidade. Dentro dele ele já tem uma realidade diferente, porque ele já experienciou uma realidade diferente. Mas isso não é válido se ao redor não me aprovar, não me validar. Então tá sempre buscando a validação. E eu acho o Victor ali uma fala muito pontual, assim, sabe? Nessa mudança de perspectiva, de como ele funciona mesmo, sabe? Se reavalie, né? Inclusive, muito ansioso pro próximo. Eu comentei isso, mas Arcane, ele segue um modelo diferente que muita série. A maioria das séries, eles lançam a série inteira de uma vez, e aí eles é feito assumindo que tu vai assistir um episódio atrás do outro. Ou, outro caso muito comum, eles lançam um episódio por semana. Geralmente séries mais inteligentes fazem isso, mais inteligentes no aspecto de que provocam mais a inteligência de quem tá assistindo, pra ficar voltando e reassistindo, analisando detalhes, esse tipo de coisa. Porque aí a ideia é que tu vai assistir um episódio, tu vai ter uma semana inteira pra conversar com as pessoas, ficar assistindo, conversando com as pessoas, debatendo, nossa, pessoa nisso, pessoa naquilo, tá. E aí, quando assistir o próximo episódio, todo mundo já vai ter absorvido o primeiro episódio, sabe? Tem essa estratégia também. E Arcane fez algo diferente. Eles fizeram em trios. Quando lançou o primeiro episódio, também lançou esse que a gente assistiu e o próximo. Esses 3 vão concluir algo, e aí teve uma pausa. E aí vem mais 3. Entendi. Cada um tem o seu ciclo fechado. E esse ciclo é de a latência, quanto tempo, mais ou menos, entre uns
Pra gente nada, pra quem tava assistindo uma semana. Ah, tu assistiu 3, uma semana depois lançaram mais 3. O que isso significa? A expectativa é que eles queriam que as pessoas sentassem, as pessoas refletissem no ciclo dos 3. O próximo episódio fecha um ciclo que é quando eles queriam que as pessoas parassem pra fazer coisas assim, tá ligado? Geralmente, múltiplos de 3 são grandes episódios em Arcane. 3, 6, 9, 3, 6, 9. São os grandes episódios, assim. Muita gente, por experiência própria, vai conhecer o canal pelo próximo episódio. Então, se você quiser dar uma olhadinha, se você estiver no YouTube, com certeza já tá no Patreon. Dá uma olhadinha ali. Eu vou deixar aqui no final que já tá no Patreon pra você não precisar procurar. Nos vemos no próximo. Ansioso. Deveria. Tchau. Ai, tchau.